os conceitos lá de azimuth, né, e de coordenadas geográficas. Então, hoje, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre o uso da bússola, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre o uso da bússola, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho, na verdade, para vocês a bússola, né? A gente está falando aqui de cartografia, né, nessa disciplina, né? Mas a gente ainda não trabalhou mais diretamente a parte teórica sobre os equipamentos, né? E o equipamento mais básico que a gente vai ter para o trabalho do técnico em mineração vai ser a bússola, né? A bússola de geólogo. Então, é sobre ela que a gente vai falar hoje, tá? E ver algumas das aplicações que a gente pode dar para ela, né, dentro do nosso trabalho. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Então, nós temos aqui, né, uma apresentaçãozinha. Geralmente, essa apresentação a gente usa ela também, tá, como revisão lá no terceiro semestre de vocês para falar na disciplina de métodos práticos de pesquisa mineral, né, que geralmente o pessoal chega lá e não lembra mais como utiliza algumas coisas aqui. Então, a gente vai ver ela a primeira vez aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje são que a gente vai ter dois tipos de bússola, basicamente. Tá? A gente vai ter a bússola de geólogo, que a gente chama bússola tipo Brunton, que é essa daqui, tá? E a gente vai ter a bússola tipo Silva, tá? Perdão pela imagem, deixa eu pegar tem uma outra imagem aqui que tá mais fácil da gente visualizar. Acho que eu tenho uma com uma imagem mais bonitinha aqui. Tá aqui, os tipos de bússola, tá? Então, essa bússola aqui, né, como eu falei para vocês, é a bússola tipo Silva, né? E a gente vai ter, né, a bússola tipo Brunton, que são as bússolas de geólogo comuns, e a bússola Silva, né, que é o que o pessoal costuma dizer, chamar de bússola cartográfica, só para trabalhar em cima de mapas e de maneira mais simplificada. Ela não tem tantas ferramentas disponíveis dentro do equipamento como a própria bússola de geólogo vai ter. Tá? Antes de a gente falar das partes aqui do equipamento, eu vou mostrar mais alguns modelos que eu tenho aqui para vocês. Tá? Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala em bússola tipo Brunton, né, como está escrito aqui, tá? Esse tipo Brunton é porque é uma bússola que está imitando, tá? Isso aqui é uma bússola, essa pretinha aqui é uma bússola, um modelo que é fabricado por uma chinesa, uma marca genérica, tá? E ela imita as bússolas dessa marca aqui, que são essas bússolas cinzas aqui, que são da marca Brunton, tá? Por isso que a gente fala bússola tipo Brunton, tá? Então, essas duas bússolas que vocês estão vendo aqui na, na imagem, ambas elas são da mesma marca, Brunton, tá? Então eu tenho o modelo Geo Pocket, que é essa aqui, que é de geólogo, como a gente costuma chamar, como vocês vão ver o pessoal chamando. E a gente tem essa outra bússola aqui, que é plástica, que é o modelo OSS, tá? Nesse caso aqui, ambas elas vão ter as mesmas funções. Eu consigo executar o mesmo tipo de leitura com ambas essas bússolas aqui, tá? Basta eu saber utilizar e eu vou conseguir efetuar as leituras. Alguém perguntou alguma coisa? Tá falhando o áudio aí? É isso, pessoal? Paulo Vitor. É, por isso Aqui que eu tá perguntei, normal, que eu não tô professor. escutando a sua voz direito, professor. Aí eu não sei se é a minha internet que tá lenta. Eu Tá acho que foi, cortando sua acho que voz. foi aí, Paulo Vitor, que falhou, que o pessoal aqui disse que estava normal. Mas eu vou falar com mais calma, É, no tô com caso de não clima de travar chuva aqui. desde. Tá, Aqui também desde começou a cedo tá chover falhando a agora. internet. Tá? Então, pessoal, né? Ambas aqui são bússolas, como a gente estava falando, de geólogo, né? Elas vão permitir que a gente faça as mesmas medidas, que a gente já vai conversar sobre isso mais adiante, né? E a gente vai ter aquela outra bússola lá, que é a Silva,
né, como a gente falou já anteriormente. Isso aqui comumente chamada de bússola de técnico, tá? Bússola de técnico. Costumam chamar, tá? Eu não gosto dessa nomenclatura, tá? Mas costumam chamar dessa forma aqui. Ela vai ter algumas ferramentas, né, de medida similares à outra bússola lá, mas ela vai ter as peculiaridades dela em termos de precisão e etc. Tá? Então vamos falar aqui primeiro das partes da bússola, né? Então, a gente tem aqui essa imagem aqui está em inglês, né? Eu tenho uma imagem em português aqui nessa outra apresentação, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, olha só. Então, então a gente tem aqui, essas são as partes da bússola, né? Então, a gente vai ter, primeiro de tudo aqui, esse espelho, né? Que a gente vai usar para fazer a visada, né? A gente vai ter uma linha marcando esse espelho, uma linha axial ou chamada linha de fé, né? Ela vai ser o eixo da nossa bússola, o eixo central da bússola. A gente vai ter essa aberturazinha aqui de mira, que mais na frente eu vou explicar para vocês o que isso aqui significa. Isso aqui é um buraquinho no espelho, nessa parte aqui, o espelho é transparente, a gente consegue ver através da tampa aqui, tá? A gente vai ter níveis dentro da bússola. A gente vai ter dois níveis dentro da bússola de geólogo. Primeiro, o nível horizontal, que é esse nível redondinho aqui, tá? Circular. E a gente vai ter um nível do clinômetro, que é esse outro nível cilíndrico aqui, tá? Eu vou explicar para você já já como cada um deles funciona. Temos a agulha da bússola, tá? A agulha da bússola. A gente vai ter uma trava para essa agulha, que é um botãozinho que fica aqui ao lado da bússola, tá? Nesse modelo preto aqui, modelo genérico, ele é um pininho fininho, cor de cobre aqui, meio dourado, tá? Nos modelos mais caros ele vem com um botãozinho branco de borracha, né? Como vocês estão vendo aqui. Então ele é mais robustozinho, mais resistente e até mais fácil de ser pressionado. E esse outro elemento aqui é a alça, né, divisada, né, ou a alça longa de tomada de azimuth, tá? E na ponta, em ambas as pontas, a gente tem esse outro elementozinho aqui que são as pínulas, né, os pinos de mira, tá? Eles vão servir para a gente alinhar as informações que a gente está visualizando na bússola na hora de tirar uma direção. Tá, como vocês podem ver, a bússola ela é toda graduada dentro, tá? Ela tem duas graduações, uma na borda superior, que vai de 0 até 360, né? Dá uma volta completa, então eu consigo medir os azimuths aqui, através dessa medida na borda, tá? E eu tenho uma medida lá no fundo dela, que vocês podem ver aqui, que pega metade, que ela varia aqui de 0 na porção central até 90, né? Em ambas as direções, em ambos os lados, tá? Isso aqui, essa medida dentro da bússola é o que a gente vai usar para medir as inclinações, tá? Isso aqui é o nosso clinômetro. Ele vai ser utilizado juntamente com esse nível cilíndrico aqui, tá? Como vocês vão ver posteriormente. Além disso, a gente tem uma informação que não está visível muito bem, mas está marcado aqui nessa seta, que é o parafuso de ajuste da declinação magnética. Deixa eu ver se na outra imagem ele aparece de alguma forma aqui. Também não aparece aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra imagem que ele apareça. Infelizmente ele não aparece. Nas minhas aqui também não dá para ver ele aqui. Tá, deixa eu procurar. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui rápido.
Ver se vai abrir a imagem aqui para poder mostrar para vocês. Nem mostrou a imagem. Ah, tem aqui do outro lado. Tá, acho que aqui dá para ver, ó. Esse parafuso, bem aqui nessa porção inferior da lateral da bússola, vocês conseguem visualizar um parafuso aqui no canto esquerdo dessa imagem que está ampliada? Sim. Pois é, esse parafusinho que aparece de relance aí, só de lado, tá? Esse parafuso é o parafuso que vai fazer o ajuste da declinação magnética, tá? A gente já conversou anteriormente sobre declinação magnética aqui, né? Então a gente precisa declinar a bússola, né, para poder eu obter a leitura correta em relação ao meu norte magnético, né? Então eu tenho que declinar. Vocês lembram, a gente já conversou, a gente até chegou a visualizar isso aí. Mostrei um site para vocês do Observatório Nacional, onde a gente pode identificar a declinação magnética em qualquer região aqui do país, né, do mundo, né? A colega de vocês também falou sobre um site do NOAA que ela costumava utilizar. Eu abri aqui, a gente viu o site do NOAA também, que a gente consegue achar esse valor da declinação magnética, né, de maneira bem fácil, tá? Então, a gente precisa inserir essa informação na nossa bússola, e é girando esse parafuso que aparece lá na imagem, tá? Geralmente a bússola acompanha uma chavinha, e conforme eu giro esse parafuso, é que alguém entrou aqui, tá? E conforme a gente gira esse parafuso, né, esse disco superior aqui, todinho, ele gira, tá? Então, se eu giro o parafuso para um lado, o disco gira para um lado. Se eu giro o parafuso para o outro, o disco vai girar no outro sentido, tá? E bem aqui, né, eu tenho um pininho, onde está aqui aparecendo o meu mouse aqui, eu tenho um pininho bem aqui, que é ele que vai me dar a direção, né, do norte. Então, quando eu vou inserir o valor da declinação, eu vou usar esse pininho como referência. Então, se eu estou declinando para oeste ou para leste, a minha bússola, eu vou mudar esse valor e girar em relação ao que eu tiver aqui, tá? Então, só para vocês estarem cientes disso, né? Então, falamos aqui das partes da bússola, né? Aqui tem uma lista aqui um pouquinho mais detalhada, tá? Para vocês darem uma olhada depois, mas tudo que a gente falou já está explícito aqui nessa lista. A gente tem que tomar cuidado em relação à utilização da bússola, tá, em campo. Por quê? Primeira coisa, eu preciso que a bússola esteja declinada, tá? Como a gente já falou anteriormente, eu vou frisar isso mais uma vez, tá? Se a bússola não estiver declinada, eu não vou poder confiar nas medidas que eu tirar em campo. Então, os valores das minhas medidas vão estar errados, tá? Não que eu não possa depois, por exemplo, se a bússola não estiver declinada e eu medir tudo com a bússola sem estar declinada, e depois eu cheguei para fazer o meu relatório, eu verifiquei, poxa, a bússola não estava declinada, vou ter que voltar no campo e tirar todas as medidas? Não, eu posso simplesmente somar ou subtrair os ângulos das minhas medidas, tá, com base no valor da declinação, tá? Só que isso aí vai abrir uma margem para eu cometer algum erro ou esquecer de subtrair ou somar alguma das medidas, né? Então, para evitar que eu possa gerar mais problemas no meu trabalho, antes da gente começar a fazer qualquer trabalho, a gente vai sempre ter que verificar se a bússola encontra-se declinada, tá? Ela precisa estar declinada para a gente poder realizar as medidas de maneira adequada. O segundo ponto que a gente tem sempre que considerar aqui, alguém perguntou alguma coisa? Medium Foi levantou a eu, mão. professor. O senhor disse que se ela tivesse declinada, não poderia ter as medidas corretas, é isso? A medida na prática vai estar errada, tá? Porque, olha só, o que significa a gente declinar a bússola? A gente já comentou sobre isso. Eu vou dar uma arriscada aqui do lado, só para a gente entender, tá? Então, quando a gente tem... Deixa eu abrir vou abrir
um em branco aqui, só para a gente conversar que é melhor. Tá? Quando a gente tem a bússola declinada, é simplesmente isso aqui, né? O norte geográfico, o norte geográfico, o norte geográfico é um, né? A gente já conversou sobre isso. O norte magnético é outro, né? Existe esse ângulo aqui entre um e outro, tá? Isso aqui varia, né? Tem um ângulo que a gente considera o geral lá no Polo Norte, mas isso aqui varia, esse valor varia de acordo com a posição que a gente está na superfície terrestre. Esse valor desse ângulo ele pode ser maior, pode ser menor, pode ser para cá, para oeste, ou pode ser para leste, tá? Isso varia porque o campo magnético é uma coisa bem dinâmica, né? Então ele tem várias variações aí na superfície terrestre, tá? Então o que que significa? Quando a gente vai orientar, tá, as nossas informações no campo, a gente quer orientar elas para o norte. Para o norte não, em relação ao norte geográfico, a esse norte aqui. Só que a bússola, né, se eu tiver uma bússola aqui, tá? Se eu tiver uma bússola bem aqui, tá? Isso aqui é um símbolo de bússola. Se eu tiver uma bússola aqui nesse local, a minha bússola ela nunca vai apontar para o norte geográfico. Ela sempre aponta para o magnético, correto? Correto. Ela tá se alinhando aqui com os campos magnéticos que tem aqui, né? Ela se alinha com os campos magnéticos. Tá? Então, ela está apontando para o norte magnético. Tá? Então, para eu saber onde é que está o norte geográfico, eu preciso saber esse ângulo aqui. Porque aí eu vou declinar a minha bússola. Por quê? Eu quero que ela aponte para o norte. É como se eu fizesse isso aqui. É como se eu pegasse o norte geográfico e arrastasse ele para cima do magnético, quando eu faço a declinação da minha bússola. Tá? É só um ajuste matemático que eu estou fazendo, que dessa forma, quando a minha bússola está apontando para essa direção, aqui eu não estou vendo o 0 graus aqui, tá? Eu estou vendo uma outra medida. Aqui eu estou vendo 20, por exemplo, aqui. Tá? Então, ela já está dando o desconto ou somando o valor desse ângulo aqui. De forma que qualquer coisa que eu plote, eu vou fazer um caminhamento aqui nessa direção aqui. Quando eu medir essa direção aqui, esse azimuth com a minha bússola, tá? Esse azimuth para onde eu caminhei aqui, ele vai aparecer certinho o ângulo dele aqui em relação ao norte geográfico. Porque eu já declinei a bússola e eu já descontei esse valor aqui da diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. Deu para entender um pouquinho melhor? Sim. Estou começando a entender. Tá, então, né, como eu estava falando, ela tem que estar declinada, tá? Por quê? Porque se eu medir quem está declinado, eu vou estar medindo o norte magnético direto, em relação ao norte magnético, então eu vou precisar dar esse desconto aqui. Como eu disse, não que eu não pudesse fazer essa correção posterior, mas é muito mais difícil a gente corrigir posteriormente do que corrigir previamente, né? Então, por isso que a gente vai sempre declinar a bússola antes, né, do trabalho. Né? Então, a declinação, como a gente já falou antes, cada região vai ter uma, então, normalmente a gente verifica, antes da gente ir para a área de trabalho, qual é a declinação naquela região e já calibra os instrumentos para isso, né? A bússola já vai calibrada para evitar que eu tenha algum problema na hora de executar minhas medidas. O segundo ponto que a gente sempre tem que tomar cuidado é se a agulha está se movendo livremente. Tá? Então, a agulha, essa agulha da bússola, ela tem que estar com movimento livre. Tá? Ela não pode estar travando por motivo nenhum aqui. Se ela estiver travando, é porque a bússola está precisando de manutenção. Eu não vou poder confiar nas medidas dela. Então, a gente sempre verifica também se a agulha está com movimento livre
para evitar que eu tenha algum problema, porque pode ser que ela trave em alguma posição que eu não perceba e eu vou fazer a medida e eu meço achando que eu estou lendo uma medida correta, mas na verdade eu estou lendo a agulha travada, né? E eu vou ter uma informação errada no meu mapa, né? Nos meus dados de trabalho. O terceiro ponto é verificar se tem qualquer tipo de material magnético, tá? Próximo de onde a gente está fazendo a medida, utilizando a bússola, tá? E quando eu digo material magnético, é qualquer material mesmo. Então, a gente vai usar martelo, né, no campo, martelo para fazer quebrar as amostras, martelo, marreta, a gente vai estar com facão para fazer limpeza de, né, abertura de picada, cortar algum mato, alguma coisa no caminho. Né? Então, facão, martelo, marreta, né, que são equipamentos de metal, né, e são magnéticos, né, tem ferro na composição, a gente não pode deixar eles próximo da bússola, tá? Porque eles acabam alterando a leitura da bússola, eles puxam a agulha para um lado ou para outro, né? Então eles acabam interferindo na leitura. Então toda vez que a gente for utilizar a bússola para fazer alguma leitura, a gente tira todos os materiais de metal de próximo dela, justamente para a gente evitar que tenha um erro na leitura devido à influência desses materiais magnéticos próximos, tá? Os outros dois pontos aqui, tá, são mais para a segurança, não das medidas, mas para a segurança do equipamento em si, tá? Evitar bater ou deixar cair, né? A gente não deixa cair, a gente não pode deixar cair a bússola, porque é um material sensível, né? Ela, apesar da caixa dela ser metálica, os compartimentos são de vidro, tem espelho, então se deixar cair, o risco de quebrar é altíssimo, né? Então ninguém quer quebrar o equipamento, né? E segundo, a gente não anda com a bússola aberta, tá? Não caminha com a bússola aberta, tá? A gente sempre fecha ela e guarda para caminhar, tá? Justamente para evitar que a gente tenha algum acidente, seja por eu tirar a atenção do caminho olhando para a bússola, com a bússola aberta, ou seja, para eu derrubando a bússola, tá? E ela estando aberta, ela vai ser mais fácil ainda dela cair, bater e quebrar de alguma forma, tá? Então, só para segurança do equipamento, né? Então, a gente falou agora há pouco, né? Então, vocês já perguntaram, mas a gente já ia falar de novo sobre isso, né? A respeito da declinação magnética, né? Que vai ser aquele ângulo que vai ser a diferença, né? O desvio do norte magnético que vai estar em relação para leste ou oeste em relação ao norte verdadeiro, né? Então, aqui, a gente, só para entender a terminologia, né? A gente diz que a declinação é para oeste quando o norte magnético está a oeste do norte verdadeiro. Então, dessa forma aqui, como aparece essa figura aqui embaixo. E a gente fala que a declinação é para leste quando o caso é o contrário. Então, se essa seta estivesse nessa direção aqui, no quadrante NE, tá? Então, eu teria uma declinação para leste. No resto, é só saber o valor desse ângulo para fazer a alteração na bússola, né? Então, como a gente já falou, para a gente compensar esse valor, né, a gente vai fazer o ajuste, né, girando aquele parafuso lá na bússola, tá? E conforme a gente vai girando ele, ele vai girando a escala graduada de graus, né? E dependendo de para onde eu girar, eu vou estar ajustando. Então, aqui tem uma foto de cima, então aqui, ó, ela vem dessa forma aqui, ó, né? O zero está bem aqui nesse pininho, né? Então aqui a bússola não está declinada, né? Ela não está declinada. Conforme eu giro, né? Digamos que eu tenha uma declinação de aqui para oeste, nesse caso aqui. Então, se o norte magnético está para oeste, então digamos que eu tenho uma declinação de 10 graus. Qual seria a direção do norte magnético, hein, pessoal? Se eu tenho 10 graus para oeste. NE. 350, né? 350, exatamente. Então, quando eu fizesse o ajuste lá, em vez do zero estar aqui, eu teria o 350. Deu para compreender? Deu.
Então, eu giro o parafuso até esse pininho aqui, parece uma ponta de um alfinete aqui, até ele chegar na posição do 350. É assim que a gente vai fazer a declinação. Se a minha declinação for de 20 graus para oeste, a mesma coisa. Eu vou girar isso até o meu pininho chegar no 340 aqui, tá? Se for o inverso, eu tiver uma declinação de 30 graus para leste, por exemplo, então eu vou girar isso aqui até o 30 chegar aqui nesse pininho. Né? Então, 30 graus para leste, agora eu tenho que ir para o 30 mesmo. Então, o 30 vai ficar aqui no centro, em cima do pininho. É assim que funciona essa declinação magnética. Tá? Aproveitando. Oi, falha. Como assim eu voltar os 12 slides rapidinho, só para eu terminar aqui de escrever? É rápido. Isso, Esse esse aí. aqui? Pronto. Pronto, professor, já terminei. Ah, já? Tá bom. Então, né, aproveitando aqui, pessoal, reparem também, né, que a bússola, essa graduação interna aqui, ela é invertida, tá? Então é como se eu lesse aqui em sentido anti-horário, estão vendo? Sim. Então isso aqui é proposital, tá? É proposital. Essas bússolas vocês vão ver aqui em sentido anti-horário, mas justamente para a gente facilitar ter uma leitura direta, tá? Do azimuth, porque senão eu ia acabar lendo ao contrário sempre, né? Ia ter que transformar a leitura. Tá? Dessa forma aqui eu consigo ler de maneira direta. É só para isso, mas isso não interfere em nada no final, na medida, tá? Só para vocês não estranharem. Né? Então, a gente vai ter alguns tipos algumas maneiras de determinar a, a orientação através de uma bússola. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai conseguir medir com a bússola são ângulos horizontais. Né? Os ângulos horizontais são os ângulos de direção na superfície. Né? Então, esses ângulos vocês conhecem eles como rumo e azimuth, nós já falamos disso. Né? Então, a primeira leitura que a gente aprende a fazer com a bússola é essa, de rumo e azimuth. Tá? A gente vai ter, eu espero que a gente consiga fazer, vou até agendar uma aula para a gente ver se a gente faz uma aula presencial, tá? Com uma prática, para vocês pegarem o equipamento na mão, tá? E verem como é que funciona. Tá? Então, a leitura é feita sempre com essa posição aqui, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui na figura, tá? Tem um cara aqui segurando a bússola. Olha só a posição que ele está segurando a bússola, tá? Aproximadamente na altura da cintura, tá? E a gente olha de cima para baixo para a bússola nessa posição aqui, tá? E a gente vai ler utilizando tanto a alça de mira aqui divisada, né? Essa alçazinha que a gente falou anteriormente, quanto o espelho, tá? Que tem aquela linha de fé desenhada aqui, aquela linha bem no eixo central do espelho, né? Então, a gente olha pelo espelho para alinhar essa linha de fé no centro da mira, aqui, tá? No centro da mira, no centro da alça divisada. É dessa forma que a gente determina a direção. Feito isso, tá? A bússola deve estar nivelada, tá? Nivelada nesse nível bem aqui que vocês já viram. Cadê a figura dele aqui, ó? Esse nívelzinho aqui, cilíndrico não, circular, esse nívelzinho circular. A bolha, essa bolinha, ela tem que estar bem no centro aqui desse círculo, tá? A bolha estando aqui no centro do círculo, aí eu consigo, espero a agulha parar na posição, tá? A agulha parou na posição, eu pressiono esse botãozinho aqui da trava. Para que serve a trava, que a gente já falou anteriormente? Justamente para ela prender
o pino para eu poder fazer a leitura, tá? Então, se eu ficar olhando para ajustar a linha de fé no meio da alça divisada, tá? Mais o nível horizontal aqui, e ainda tentar ler o valor ao mesmo tempo, eu não, fica muito complicado, né? Então a gente ajusta tudinho, nivela a bússola e não se preocupe em olhar para a agulha. A gente ajusta todos os pontos e a agulha, quando a agulha para, a gente aperta com o dedo, pressiona esse botãozinho aqui. Aí depois que eu pressiono esse botão, a agulha trava. Aí ela não vai mais se mover. Aí eu posso trazer a bússola mais para próximo do rosto, né? E verificar aqui onde está apontando a agulha, né? E fazer a leitura do meu ângulo, do meu azimuth. Deu para compreender? Sim, tô Sim, compreendendo. Tá? A outra medida que a gente vai conseguir tomar com a bússola é medidas de ângulos verticais, né? Usando o clinômetro, que é aquela peça que tem a graduação no fundo, lá interna, né? Lá eu já vou ter uma maneira diferente de segurar a bússola, né? Então, olha aqui a posição que o exemplo está mostrando aqui para gente, o cara segurando a bússola deitada, né? E ele vai utilizar o espelho para esse espelho aqui nesse momento serve apenas para a gente conseguir visualizar esse nível cilíndrico aqui, tá? Porque quando eu estou visualizando o nível cilíndrico aqui com o espelho, eu consigo mover a, a chave que tem na parte de baixo da bússola, atrás da bússola tem uma chave que permite que eu gire essa ferramenta interna aqui, até eu conseguir nivelar esse nível do clinômetro aqui, o nível cilíndrico. Tá? Da feita que eu nivelei o nível do clinômetro, né, eu vou ter a minha medida. Tá? E como é que eu vou saber o que eu estou medindo? Aí a gente vai usar aquele buraquinho que eu falei que tem lá no espelho, né, que aparece aqui de relance. Né? A gente aponta, né, nessa posição aqui, a gente aponta o buraquinho para onde a gente quer medir, o ponto onde a gente quer medir a altura. Né? Então, conforme a gente aponta, centraliza aqui nesse ponto e nivela depois o clinômetro, eu vou obter um ângulo aqui de medida. Tá? E esse ângulo vai me indicar justamente essa altura. Tá, pessoal? É mais ou menos isso aqui que acontece. Tá? Vou fazer aqui um esquema para vocês. Tá? Vocês vão estar, né? Imagine que vocês têm aqui, ó. Então a gente está aqui no campo e a gente tem aqui um grande afloramento aqui. Tá? Então vocês estão bem aqui, ó. Vocês precisam saber qual é a altura desse afloramento aqui. Eu não sei. Preciso definir qual é a altura desse afloramento. Tá? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a bússola lá naquela posição. Tá aqui a minha bússola. Né? E fazendo a visada dessa forma aqui, apontando esse pequeno orifício para cá, para o topo, né? Eu vou olhar nesse sentido aqui, ó. Tá? Eu tenho essa informação. E quando eu nivelo o clinômetro, enquanto estou olhando pela mira, né? Quando eu nivelo o clinômetro, ele vai me dar um valor aqui de ângulo qualquer, tá? Depende da inclinação. Então, ele vai me dar um valor da inclinação. Esse valor vai corresponder justamente a esse ângulo aqui, ó. Vai corresponder a esse ângulo aqui. Deu para professor, entender? professor, do jeito que o senhor, no caso, o senhor disse que a gente vai estar olhando para cima, né? Onde está esses pontinhos aí que o senhor desenhou? A Sim. bússola vai estar nesse mesmo esquema? Nesse mesmo esquema como? Não estou te entendendo. No caso, ela vai estar também em ângulo vertical?
Ela vai estar aqui, ó, nessa posição. Tá vendo como ele está segurando a bússola? Sim, Pois é, ó, tem duas maneiras de segurar a bússola. Uma é assim, ó, a bússola deitada aqui na mão, tá? Como nessa figura aqui. Isso aqui é para ver ângulo horizontal. Nessa outra figura, olha o que ele fez, ele virou a bússola, tá vendo? A gente sim. usa ela de lado, tá? Eu vou até gravar um vídeo depois para vocês mostrando isso com calma. Eu tenho uma bússola aqui em casa, eu vou gravar um vídeo bem de perto mostrando as coisas para vocês e apontando, tá? Vai ficar bem mais detalhado do que essas figuras aqui, tá? Então, essa medida aqui, tá? Conforme a gente segura a bússola nessa posição, eu só eu fico com uma visão limitada aqui nesse buraco, né? Aqui nesse orifício, tá? E eu só vou conseguir medir a altura movimentando o braço, né? Então não esquece que aqui a bússola está na mão aqui do cidadão aqui, ó, né? Tá no braço do cidadão aqui, né? A bússola. Deixa eu apagar aqui. Tá segurando aqui, tá olhando pela bússola, né? Então eu só consigo visualizar se eu movimentar o braço para cima ou para baixo. Então, conforme eu movimento o braço para cima, aí eu alinho o meu alvo, que é o topo aqui do afloramento, o topo dessa falésia, por exemplo, com aquele pequeno orifício, tá? Então eu boto o topo da falésia aqui no buraquinho, tá? Do orifício, marco ele aqui. Aí depois eu só preciso ajustar esse nível aqui, tá? Esse pequeno nível aqui. Quando eu ajusto o nível, essa marcação aqui preta, ela vai mover e eu vou fazer a leitura do meu ângulo depois ela parou na posição correta aqui. Aí eu pego, olho a bússola e vejo qual é o ângulo que eu marquei. Tá? E esse ângulo vai corresponder a esse ângulo θ, bem aqui. Deu para compreender? Sim, deu. Tá? Então, isso aqui permite com que eu faça esse tipo de medida, né? Uma medida vertical, né? Como eu falei para vocês. Essa medida vertical aqui, ó, ela vai permitir que eu chegue, por exemplo, a essa altura total. Por quê? Como é que eu vou saber isso aqui? É um problema similar ao que eu mencionei rapidamente para vocês ontem, né? Isso aqui a gente vai usar o teorema de Pitágoras direto, né? Seno, cosseno e assim por diante, tá? E tangente, a gente vai conseguir utilizar isso. Por quê? Então, aqui, ó, é o usuário da bússola, tá? Então, o usuário, digamos que seja eu, tá? Eu sei qual é a minha altura, eu tenho 1,76 m de altura, a minha altura total. Só que a minha altura divisada, que é a altura dos meus olhos em relação ao chão, que é a altura que eu vou estar vendo aqui com base na bússola, a minha altura divisada é menor do que 1,76, porque os olhos não estão no topo da cabeça, né? Eles estão aqui, no meu caso, mais ou menos uns 10 centímetros abaixo do topo da minha cabeça. Então, digamos que a minha altura divisada aqui é 1,66 m, tá? Essa é a minha altura divisada, tá? Então, essa informação eu já tenho. Essa aqui corresponde a esse pedaço aqui, ó. Tá? É 1,66 metros. Eu preciso saber esse restante aqui. Como eu vou calcular esse restante? Eu preciso saber esse ângulo, tá? E eu preciso saber essa distância aqui, ó. Essa distância D aqui, tá? Como eu calculo essa distância? Eu posso medir isso direto lá no campo. Se eu fizer essa medida aqui, sei lá, a 40 metros aqui, digamos, da borda aqui, 40 metros. Né? Isso aqui eu medi com uma trena lá no campo, ou medi com um passo duplo, 40 metros. Aí eu vou medir o ângulo, que eu não sei qual é aqui, para me dar a altura. Como é que eu vou saber a informação do ângulo? Né? Eu preciso saber o cateto oposto, tá? Cateto oposto. Então eu posso usar aqui o seno, por exemplo, né? Ou o cosseno, mas o correto é usar, no caso aqui, a tangente, né? Então, a tangente do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, h sobre 40. Essa tangente aqui a gente calcula com a calculadora, tá? Então, exemplo, se o θ fosse... Onde é que está a calculadora científica aqui? Né?
Cadê tangente? Tá aqui. Tangente do meu ângulo lá, se deu, por exemplo, 38. Tangente de 38. 38. Cadê a tangente? Tá aqui. Tangente de 38 é 0,78. Tá? Então, se o ângulo aqui foi 38 graus, por exemplo, 38 graus, então a tangente é 0,781. Então, 0,781 é igual a H sobre 40. Né? Então, 40 vezes aquilo vai ser o meu resultado. Então, H vai ser igual a isso aqui vezes 40. 31,25. 31,25 metros. Só que isso aqui não é a altura total. A altura total é isso mais 1,60, que é a altura de visualização. Então é só somar meu 1,60 aqui. 1,66, na verdade. Tá, então 32,91. Então, com isso aqui eu descobri que a altura do meu afloramento era de 32,91 metros. Deu para entender? Sim. Sim ou não? Foi muito rápido? E aí, dá pra ir. Rápido, mas dá para entender. Pois é, então, simples assim, tá, pessoal? A gente usa direto esse tipo de informação para conseguir calcular as nossas diferenças aqui de altitude, tá? A gente sempre vai fazer isso aqui. Com isso eu consigo calcular a altura de um elemento no campo, por exemplo. A gente costumava fazer essa prática dentro do instituto com os alunos, né? Como vocês ainda não tiveram, quer dizer, acho que vocês tiveram a oportunidade de entrar no instituto, mas não de frequentar, né? Então tem uma caixa d'água lá atrás, por trás do refeitório, lá perto dos campos que tem das quadras, tem uma caixa d'água que a gente utilizava ela para fazer esse treinamento aqui, ensinar vocês a visualizar fazer os cálculos de altura, né? Então a gente consegue calcular bem rápido isso aqui, bem simples, né? Então é feito dessa forma. Oi. Só fiquei com a dúvida no caso do ângulo lá, ele já tinha esse ângulo, o senhor chutou? O 38? Assim. Não, aqui eu chutei, por exemplo, né? Mas isso aqui a gente mede bem aqui, ó. A gente mede nessa hora aqui, ó, esse ângulo. Ele vai aparecer bem aqui, na bússola, entendeu? Tá. A gente mede ele com a bússola nessa posição aqui, né? Eu vou mostrar depois, como eu falei, eu prometo que eu vou fazer, assim que terminar essa aula aqui, eu vou pegar a minha bússola, que eu tô até precisando dar uma limpada, que ela tá bem suja, eu vou pegar ela, vou aproveitar e vou fazer esse vídeo em alta definição da bússola bem de perto e mostrando, apontando com calma para vocês todos os pontos, né? E eu vou mostrando como é que funciona, eu posso girar ela em todos os ângulos que a gente fica, é mais fácil de ver virando ela do que a gente vê a bússola apenas aqui na imagem, né? Então, com isso, pessoal, a gente consegue fazer cálculos, como eu falei para vocês, de altura, né? Então, eu posso fazer um nivelamento topográfico usando essa mesma informação, né? Um levantamento aqui planialtimétrico, né? Então, a gente pode fazer um perfil do terreno e medindo e calculando as alturas só utilizando a bússola. Tá? A gente consegue fazer isso só utilizando a bússola. Óbvio, tá? Isso aqui com bússola vai ser uma medida aproximada, tá? A bússola, ela tem, não só a bússola, qualquer equipamento, ele tem o seu limite, né? A gente vai ter um limite de medida, tá? Por melhor que seja o equipamento, ele nunca vai ser absoluto, tá? Sempre pode ter um equipamento que é mais preciso ou menos preciso que outro, tá? Então, a bússola, ela não vai ser tão precisa quanto um teodolito eletrônico, por exemplo, para fazer uma medida de ângulo, ou quanto uma estação total, tá? Que vocês já devem ter visto esses equipamentos com o professor Rodrigo na topografia, né? Então, ela não vai ser tão precisa quanto esses equipamentos. Mas na ausência desses equipamentos, né, a gente consegue utilizar a bússola para ter medidas
medidas, de certa forma, bastante confiáveis, né? E eu tenho uma noção muito boa do terreno. E quanto maior a prática da pessoa que está utilizando a bússola, melhor vai ser aquela medida que ela vai fazer, tá? Então, dessa forma, ela vai fica mais preciso, né? Mesmo não chegando ainda a precisar de um equipamento mais específico, né? Eu não vou falar de levantamento planialtimétrico hoje, tá? Eu quero lembrar vocês a respeito daquilo que a gente falou ontem, né? Aqui tem um exemplo daquele da medida de altura que eu acabei de mostrar para vocês, né? O cálculo da altura, né? Utilizando aqui a tangente, né? Como eu acabei de exemplificar para vocês, tá? Então, vou deixar essa imagem aqui na tela só para vocês depois utilizarem com mais calma. E eu vou falar rapidinho desse aqui, né? Como a gente falou também anteriormente, né? Ontem, mencionei rapidamente, né? Então, eu posso calcular essa distância aqui também, né? Posso calcular essa distância aqui também para saber a largura de um rio, por exemplo, né, apenas utilizando a bússola, né? Então, o procedimento, né, como eu falei, eu mencionei rapidamente ontem para vocês, consiste em eu definir um alvo, né? Então aqui eu tenho um alvo, esse C aqui é um alvo, um ponto que eu vou visar ele com facilidade, né? E eu preciso fazer algumas medidas de ângulos. Então eu vou fazer a visada de A para C, tá? Eu vou riscar aqui em cima dessa figura mesmo, tá? Eu vou fazer aqui a visada de A para C, porque bem aqui eu vou ter o norte, então quando eu faço essa visada de A para C, eu consigo esse azimuth aqui, o azimuth 1, né? Eu vou determinar um segundo ponto aqui, um ponto B, tá? Aí eu consigo fazer a minha visada de A para B, porque eu consigo obter esse ângulo aqui, tá? Como é que eu vou obter esse ângulo aqui? Se eu tenho o azimuth 1, digamos aqui, e eu tenho esse azimuth 2 aqui, que vai ser de A para B, o ângulo interno aqui vai ser o azimuth 2 menos o azimuth 1, tá? Vocês conseguem entender isso? Sim ou não? Tô tentando entender. Tá, olha só, vou voltar aqui. Tô tentando. Eu fiz uma visada aqui, né? De A para C, meu ponto lá do outro lado do rio. Aí eu tenho esse azimuth aqui, que é o azimuth dessa direção aqui, dessa linha, tá? Aí eu fiz uma outra visada daqui, ó, de A para cá, para o meu outro ponto B, que é do mesmo lado que eu estou aqui na margem. Então, eu só estou tirando a direção da margem, nesse caso aqui. Eu faço uma visada na direção da margem. Quando eu faço essa visada aqui, eu vou obter esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo total aqui, que vai ser um azimuth 2. Qual que é? Tá? Nesse caso aqui, ele passou até de 90 graus um pouquinho. Tá? Só por aproximação aqui. Então, eu tenho um azimuth 2 aqui. Tá? Esse azimuth 2, tá? Ele é esse ângulo todinho, correto? Mas eu posso utilizar ele, se eu pegar esse azimuth 2 e subtrair o 1 daqui, o que sobrar é só esse ângulo aqui de dentro, ó. Só essa parte aqui do triângulo, esse ângulo θ aqui. Concorda? Sim ou não? Não entendi Só muito, tô não. tentando entender. Também não entendi. Vamos lá, vou desenhar tudinho aqui para vocês com calma, sem problemas. Olha lá, então a gente tem aqui o nosso rio, tá? Aí eu tenho uma árvore aqui do outro lado do rio, vai ser o meu alvo, né? Eu estou bem aqui. Tá, então aqui vai ser o meu ponto 1, meu ponto A aqui, tá? O meu ponto A, que é o meu ponto inicial. Se o meu norte está para cá, para cima, tá? Eu vou usar a bússola e vou medir essa direção aqui, de onde eu estou até aquela árvore. Tá? A árvore vai ser o nosso ponto C, fazendo referência àquele slide lá. Então, aqui, ó, o ângulo, esse ângulo bem aqui, ó,
Isso aqui, digamos que aqui deu um ângulo de 50 graus. Vou botar com números que fica fácil de vocês entenderem, tá? Então eu medi, deu 50 graus aqui. Então é o azimuth 50, essa direção aqui do meu ponto A para o meu ponto C ali, que é o lado que eu não consigo chegar. Consequentemente, paralelamente, eu vou fazer uma medida aqui, ó, paralela à margem do rio, para saber a direção aqui do rio, né? Quando eu meço isso aqui, tá? Medir essa visada aqui em direção ao ponto B, por exemplo, tá? Quando eu fiz essa medida aqui, eu obtive um ângulo aqui, ó, um ângulo total aqui. Digamos que esse ângulo deu 110. Esse ângulo aqui deu 110. Vou botar uma setinha nele para cá, assim. Deu 110 graus. Deu para entender? Tô Então, começando a onde entender. é? Tá, então, é tudo em relação ao norte, em relação a onde eu tô. Então, 110 graus, o ângulo total, tá? Então, 110 graus. Como a gente vai fazer uma visada daqui para cá também, a ideia é justamente fechar um triângulo, né? Fechar um triângulo aqui para eu poder fazer o cálculo, tá? Para eu fechar o triângulo, eu preciso saber os ângulos internos do triângulo, né? Então, eu tenho aqui, ó, meu triângulo, tá? Eu preciso desse ângulo interno aqui. Como é que eu vou saber qual é o ângulo interno desse triângulo aqui? Ele vai ser esse 110 menos o 50. Deu para entender? Sim, deu. Pois é, então esse ângulo aqui é o 60. Nesse caso aqui, 60 graus. Porque eu já tinha 50 lá fora, e eu sei que é 110 o total, então é só subtrair um do outro. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para cá, ó. Eu vou fazer uma visada aqui do B para o C. Essa visada, ela vai me dar um ângulo aqui, um azimuth qualquer, né? Digamos que ela me deu aqui um azimuth, essa direção aqui, né? Lembre-se, o azimuth a gente mede sempre do norte para cá, né? Então, esse ângulo todinho aqui, ele me deu um azimuth de 345, por exemplo. Então, aqui é 345 essa direção. Se essa direção para cá é 345, eu sei que eu tenho 340, melhor, para não ficar tão feio aqui. 340, então quer dizer que para chegar no norte faltam 20 graus, correto? Sim ou não? Não. Sim. Por que faltaria 20 graus, professor? Porque é 340, ó, o norte está aqui para cima, o azimuth, ó, deu a volta todinha aqui, ó. 340, essa direção aqui de B para C. Deu para entender? Azimuth 340, ele está para cá. Sim ou não? Daí para 360 falta 20, é isso então. Isso, para 360 falta 20. Ah, porque assim, eu tava... entendi, agora entendi. Porque É, a só o volta toda, vamos dizer que dá 360. isso, tá? Como o azimuth aqui foi 340, então essa parte externa aqui é 20, né? Vou apagar essa seta aqui de fora. Eu vou também fazer uma medida aqui, ó, de B para A, tá? Que eu nem preciso fazer, porque é a mesma direção de A para B, só que 180 graus para o outro lado. Então, se B para A, se A para B é 110, B para A vai ser 290, concordam? Sim ou não? Sim. É o contrário, né? Só 100, vou aumentar 180 graus aqui. Então, essa direção aqui é a direção, vou botar aqui, ó. Até aqui eu tenho 290 graus, azimuth. Tendo isso, eu consigo
saber qual é esse ângulo interno aqui. Não consigo? 290 mais 20 dá 310. Para fechar 360, eu tenho 50 graus aqui dentro. Deu para compreender? Sim, tá dando. Agora sim tá dando. Tá? Então, depois de fazer toda essa arte para descobrir os meus ângulos aqui, tá? Eu fui fazendo bem devagar. Geralmente a gente faz isso aqui bem mais rápido, só. Mas, de novo, como eu falei para vocês, é prática, né? Descobrir todos os ângulos aqui que interessam, que no caso são os ângulos internos do triângulo aqui, são eles que me interessam nesse caso. Eu quero descobrir isso aqui, ó, a largura do rio. Tá? A largura do rio aqui. Eu quero descobrir essa largura aqui do rio. Tá? Essa largura aqui eu vou dar o nome para ela de H. Tá? Aí como é que eu vou fazer para utilizar essas informações aqui? Tá? Eu meço essa distância aqui todinha. Tá? Isso aqui a gente vai medir lá no campo com passo duplo, ou com trena, com o que for. E conforme eu meço isso aqui, digamos que eu fiz uma medida aqui de 50 metros, por exemplo. Tá? Eu tenho total, mas eu não sei onde esse ponto vai cair aqui certinho. Tá? Então eu vou chamar essas distâncias menores aqui. Tá? Eu vou dar um outro nome para elas. Tá? Eu vou dizer que esse pedaço aqui é o X, esse pedaço menor, tá vendo? É o X. E esse pedaço maior aqui, ele vai ser o 50 menos o X. Deu para entender? Sim. Tá? Então, de novo, é pura matemática isso aqui, tá, pessoal? Aí a gente vai fazer os cálculos agora aqui, né? De novo, a gente vai fazer cálculo de tangente, né? Então, a gente vai fazer aqui tangente de 50 vai ser igual a H, né, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, dividido por 50 menos X, né? Aí a gente vai aqui, pode fazer também aqui vai fazer o tangente de 60. Então, vamos botar aqui do lado. Tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é o X. Tá? Aí aqui, independente do que eu use, eu vou ter que resolver uma dessas contas e substituir na outra. Tá? Eu vou resolver essa daqui que eu acho que é mais fácil. Tá? Deixa eu abrir aqui a calculadora de novo. Então, aqui na calculadora científica, eu quero a tangente de 60. 60, tangente de 60, 1,732. Tá? 1,732. 1,732 é igual a H sobre X. Tá bom? Aí aqui eu posso transformar isso aqui em função de X ou em função de H. Tanto faz. Tá? Então eu vou jogar o X lá para cima. Então quer dizer que H vai ser igual a 1,732x. Isso aqui é uma relação minha, tá? Isso aqui eu posso substituir em qualquer lugar disso aqui. Eu vou substituir isso aqui dentro da própria equação ali para eu poder descobrir o x, tá? Então a gente vai pegar e fazer essa substituição, tá? Eu posso substituir, vou substituir lá na outra. Então vamos lá. Tangente de 50 é igual a H,
1,732x dividido por 50 menos x. Quanto é tangente de 50? Tangente de 50, 1,191. Então, é 1,191 é igual a isso aqui, 1,732x dividido por 50 menos x. Multiplica isso aqui, eu vou ter 1, deixa eu fazer direito essa conta aqui, porque senão vai dar errado. Isso aqui vezes 50, 59,58, então eu vou ter 59,58 menos 1,191x é igual a 1,732x. Ficou sem espaço aqui. 59,58 menos 1,191x é igual a 1,732x. Isso aqui passa para lá somando. Então, eu vou somar 1,191 mais 1,732. 2,923. Então, 2,923x vai ser igual a 59,58. Quero um 8. X vai ser igual a isso aqui dividido por isso. Então, 59,58 dividido por 2,923. 20,38. Então, x é igual a 20,38. Então, eu achei o valor do x. Tá? Achei o valor do x. Se eu achei o valor do x, eu consigo achar o valor do h agora. Deu para entender? Só substituir aqui nessa primeira equação que a gente resolveu. Então, 20,38 vezes isso aqui é o valor de h. Então, vezes 1, isso aqui, vezes 1,732. 35 e 30. Então, esse h aqui é igual a 35,30 metros. E aí? Muito número? Hein, pessoal? Tem muito mesmo. Tem muito número mesmo. Esses valores, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Acho que nessa aqui tem uma imagem disso. Com a bússola fechada. Aqui. Olha só. Aqui em cima da bússola, tá? Essa plaquinha de metal aqui com a bússola fechada. Quando a gente... Aqui em cima tem esses valores dos ângulos, tá? Dos senos, cosseno e das tangentes. Acho que é da tangente que tem ou é dos três, nem sei. Dos principais ângulos aqui que a gente vai achar, tá? Então, já vem esse valor escrito aqui na bússola justamente para a gente não ter que fazer todos esses cálculos lá, procurar a calculadora para saber quando é que é a tangente de 60, por exemplo. Entendeu? Então, esses valores vêm lá já, tá? Para facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Tá? Mas como eu estou falando, isso aqui a gente não vai fazer, tá, pessoal, o tempo todo no campo. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer esporadicamente, uma vez ou outra, mas a gente precisa saber fazer esses cálculos aqui com base nas nossas medidas. Beleza? Sim ou não? Sim. Vamos indo. Tá, então, né, como a gente estava falando aqui, né, essas medidas aqui vão servir para a gente, né, conseguir extrair algumas informações que talvez a gente não tenha acesso de cara ali no campo, a gente consegue chegar lá, né? Mas não é o principal, né?
A medida principal, a gente até lembra que a gente falou disso aqui já, né, de estruturas, né, anteriormente, né, falhas, né, eu já mostrei algumas coisas aqui para vocês a respeito disso, tá? A gente vai usar a bússola para medir essas estruturas, tá? E com isso, tá, a gente vai conseguir identificar o ângulo dos mergulhos, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou fazer, vou tentar mostrar para vocês isso aqui no vídeo que eu vou gravar posteriormente, tá? Então, eu não vou ficar tentando explicar muito aqui para vocês não se confundirem, tá? Eu vou usar aqui alguns exemplos para a gente conseguir medir, né, as inclinações, né? Então, a gente usa a bússola aqui para medir a inclinação de uma superfície, tá? A gente vai ter várias possibilidades de tirar essas medidas e também de calcular o mergulho, né? Qual aquele ângulo que aquela superfície está inclinada em relação à horizontal. Tá? Então, isso aqui tudinho eu vou mostrar para vocês com calma no vídeo que eu vou gravar. Né? Vai ser meio que uma aula de bússola expandida. Né? Então, já vai servir também para suprir aquele horário que faltou, que a gente não teve aula na semana passada. Beleza? Então, eu vou começar a preparar esse vídeo hoje para vocês e já já assim que estiver pronto, eu posto ele lá e vocês vão ter acesso direto lá pelo YouTube. Tá bom? Tá ok, professor. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Alguma dúvida, pergunta? Eu tô com algumas dúvidas, mas é mais sobre a parte números, a matemática. De matemática? É, mais essa parte aí, fora o resto. A gente pode ir tirando com calma essas dúvidas a respeito da parte matemática também, posteriormente, tá? Então, anota aí, Valéria, o que que tu tá com mais dúvida aí, para a gente poder discutir certinho, direitinho, para a gente não atropelar nada, beleza? Tá bom. Tá? Em relação, se tiver alguma mais urgente que tu quiser perguntar logo agora, Não, não tem. tá bom então. Então, pessoal, por hoje, Até mais, professor. tá? Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Ok, professor, boa tarde. Boa Até, tarde. professor. Boa tarde.